Oi, tudo bem? Se você deseja saber ou aprender com fazer uma maquiagem ou ser um pedicure, manicure ou mesmo saber tudo sobre beleza, então acesse agora mesmo o link que está aparecendo aí na sua tela, ou então na descrição do vídeo. Não perca! Para as iniciantes. Então, se você tem dúvida, desde como esfumar uma sombra, que é o caso do vídeo de hoje, ou, sei lá, de aplicar cílios postiços ou coisas do tipo, então fica ligada que essa série vai ser especialmente para você. O passo a passo tá bem explicadinho, é só vocês reproduzirem com calma na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão sair muito bem. E me contem aqui nos comentários, tá? Como é que foi o processo. Então, nesse tutorial você vai aprender como esfumar uma sombra, fazer a transição das cores e, bom, eu fiz com muito carinho e eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá começar. Para começar, eu vou usar esse primer da Elf, mas você pode usar qualquer outro que seja mais aguadinho, sabe? Porque quanto mais líquido for o primer, mais fácil de esfumar a sombra vai ser. Então, aí aplica por toda a pálpebra e aí eu escolho um pincel mais chatinho. Ele é bem denso, só que ele é bem chato mesmo, o formato dele. E aí, com uma sombra bege clarinha, ela é opaca essa sombra, eu vou aplicar dando batidinhas em toda a margem da sobrancelha. Eu já expliquei algumas vezes aqui nos vídeos que esse passo é super importante, e quanto mais produto você depositar nessa região, mais fácil vai ser de fazer a transição das cores no côncavo. Então, capricha aí nessa parte. Agora, com o pincel de esfumar, e esse é o da Dylos, é aquele Double 06, ele é muito bom, e uma sombra de marrom. Esse marrom, ele é um pouco indefinido, sabe? Não é um marrom nem muito escuro, nem muito claro. Ele vai ser, na verdade, uma sombra de transição. Então eu pego com a pontinha do pincel, tá vendo? Eu dou batidinhas com a pontinha do pincel e eu vou aplicar em toda a margem do côncavo e no canto externo. Algumas pessoas não sabem encontrar o côncavo. O côncavo é essa parte mais funda dos seus olhos, é onde tem esse ossinho. Então, se você, por exemplo, é japa e tem essa parte não muito definida, é só você apalpar com seus dedos e sentir onde está o seu ossinho. E aí é onde você vai aplicar a sombra. Então, viram que eu concentrei a cor lá no canto externo. E aí, com movimentos de vai e vem, eu faço por toda a extensão do côncavo. Ou seja, por toda a extensão desse ossinho que a gente tem nos olhos. Então eu vou aplicando e dando uma esfumadinha, e só com o que sobrou no pincel eu vou fazendo esse movimento de vai e vem. Aí eu pego mais um pouquinho de sombra, aí eu deposito e faço o movimento de vai e vem. O movimento de vai e vem, ele vai esfumar a sombra, mas não vai espalhar por todo lado, sabe? Então, por isso que é vai e vem. E agora, com o pincel caneta, que é aquele mais pontudinho, e uma sombra marrom, opaca também, só que mais escura, eu vou aplicar lá onde tem o côncavo no ossinho, só que na parte de dentro, onde afunda, sabe? Então, eu aplico também no canto externo, tá vendo? Aí eu vou subir aí, ó, pra margem do côncavo, né, que é onde a gente, bem localizado, bem pontualmente onde tem o ossinho. Ó, fiz o canto externo, depositei bastante cor, não fiquem com medo, tá? Deposita bastante cor nessa parte, porque depois a gente vai esfumar. Ó, volto com o pincel de esfumar. E aí, olha só, movimentos rotativos, ou seja, aquele movimento de bolinha, sabe? Então eu vou fazendo esse movimento para espalhar mais a sombra. É uma outra forma de esfumar.
como eu disse anteriormente, quando você esfuma com movimento de vai e vem, você espalha, mas não tanto. E com movimento redondo, ou seja, de bolinha, você consegue fazer uma sombra mais espalhada, um sombreado maior. Você alcança uma parte maior da região dos seus olhos. Então eu vou esfumando, vou aplicando novamente o marrom, né? Porque às vezes a cor fica um pouco falhada. E aí eu vou repetindo esse processo até onde eu achar que tá legal, sabe? Todo mundo fala, né? Ah, se você acha que tá bom de esfumar, esfuma mais um pouquinho. E é bem isso mesmo. Agora, ó, eu já aumento um pouco mais onde eu aplico o marrom escuro, né? Eu já faço já pego uma parte maior dos olhos e aí volto com o pincel de esfumar e novamente eu repito o processo. A parte, tá vendo aí? Olha só, tá vendo esse movimento do pincel? Então, ele tem um pouquinho de pressão, ou seja, eu tô concentrando uma força um pouquinho maior para como se eu estivesse varrendo a sombra, sabe? Então, no canto interno, eu deixo o pincel bem levinho e aonde eu quero esfumar, ou seja, varrer essa sombra, eu coloco um pouquinho só de pressão. Agora com um pincel mais fininho, ele é bem pequenininho esse pincel, e uma sombra preta, eu vou concentrar essa cor dentro do marrom mais escuro. Eu não sei se vocês perceberam, mas é uma cor dentro da outra. Aquele marrom mais claro, ele serviu de base, né, para facilitar o esfumado e para atingir uma área maior. Depois eu vou com o marrom escuro que fica dentro desse marrom claro, aí dou uma esfumada e agora eu venho com o preto dentro do marrom escuro. Ou seja, quando eu for esfumar tudo isso, é uma cor dentro da outra e é isso que faz a transição das cores. E também, né, assim, o legal do esfumado não é você subir muito com a cor escura lá pra perto da sobrancelha, entendeu? Tem que ter um degradê de cores. Então eu apliquei a sombra preta, aí eu volto com aquele pincel caneta e tá vendo que eu tô fazendo uma varridinha pra cima? Então, é isso mesmo. Por quê? Ele tá um pouco sujo com marrom escuro, então ele vai ajudar a esfumar esse pretinho, as bordinhas do preto, na verdade. Tanto na pálpebra quanto no côncavo. Volto com o pincel de esfumar e vocês vão ver que isso é um pouco repetitivo, mas acabamento, gente. Então você vai repetir o processo algumas vezes até onde você perceber que tá legal, sabe? Então seja detalhista nesse momento. Agora com uma sombra, um ouro velho, eu vou aplicar por toda a minha pálpebra móvel. Você pode usar qualquer cor de sombra, tá? É porque essa tava à mão, eu acho ela bem bonita. Então eu quis fazer um olho neutro também, mas você pode usar qualquer cor de sombra, tá? Então eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, até de encontro com aquele sombreado do canto externo. Tá vendo? Ó, aplico. Vai cair um pouquinho, então se você estiver trabalhando com sombras assim, ou em pó, ou que esfarelam bastante, recomendo fazer a pele por último. Aí ó, pra dar um acabamentozinho, eu acho que ainda não tava no ponto, eu voltei com o pincel caneta e volto com o pincel de esfumar. Volto com aquela sombra bege opaca e reforço a área da sobrancelha. Mais uma vez o pincel de esfumar.
Agora olha só que legal, eu pego uma haste flexível, eu umedecinho com um pouquinho de demaquilante e aí eu vou fazer o canto externo, tá vendo? Aí olha só que legal. Muita gente faz isso ou com aquela fita micropore, eu mesma já mostrei várias vezes aqui em tutoriais pra você. Se você não quer usar a fita ou não tem, usa um cotonete, uma haste flexível com um pouquinho de demaquilante e faz essa marcação. Então tá vendo? Fica certinho, fica um acabamento bem profissional. Além de destacar o esfumado no canto externo, né? Fica super bonito, pelo menos eu gosto bastante. Mais uma vez aquele pincel de detalhes e um pouquinho só de sombra preta. É aquele movimento assim como se eu estivesse dando uma varridinha de leve, pouca pressão no pincel. E aí com o pincel deitado eu chego um pouquinho próximo ao cantinho lacrimal, mas não muito porque eu não gosto muito desse efeito da parte mais escura ali no canto lacrimal. É só para fazer um contorno no côncavo mesmo. Apliquei um delineador, fiquem calmas que vai ter tutorial para iniciantes de delineado, tá? Prometo. Aí eu vou aplicar um lápis de olho preto, mas você pode usar qualquer lápis que você quiser. E claro, muita máscara para cílios. Eu poderia colocar um cílio postiço também, mas eu vou deixar para fazer isso em um vídeo exclusivo. E esse é o resultado, ó. É um olho bem bonito, esfumado, e essa técnica você pode utilizar com outras cores de sombra, ou pode ser um bordô no côncavo, vai ficar também super bonito, um dourado, enfim, usem a criatividade de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial, eu fiz com muito carinho. Me perdoem se vocês tiverem ouvido algum barulho de moto, ou enfim, a minha rua é super barulhenta, e eu espero contar com vocês aqui nos próximos vídeos. Não esqueçam de clicar em gostei se vocês gostaram e de compartilhar com as suas amigas. E claro, né, gente? Acessa lá o blog, tem post todo dia, inclusive com a lista de produtos que eu usei nesse vídeo. Um beijão, tchau!